Capítulo 6. Combater o bom combate da fé. Já dissemos que Deus satisfará as nossas necessidades se comparecermos diante dele e lhe pedirmos com fé. Mas também devemos tomar consciência de que haverá ocasiões nas quais teremos de combater o bom combate da fé. 1 Timóteo 6,12. Crer em Deus e confiar na sua palavra. Precisaremos manter-nos firmes sem desistir, mesmo quando parecer que estamos sendo nocauteados. Não desanime. O Pai lhe dará a vitória se você crer na sua palavra e não perder a esperança. Desistir de uma luta física nem sempre é algo tão sério, mas em um conflito espiritual, as consequências da desistência podem ser extremamente graves, inclusive resultar em morte. Permaneça, portanto, no combate da fé. Sem dúvida, você pode perder um ou outro assalto, porque o diabo talvez o tenha pegado desprevenido, mas não é por isso que perderá a competição inteira. Pode ser que saia do primeiro assalto com um olho preto ou o nariz sangrando, mas aprenderá a firmar-se na palavra para obter sua vitória. O fato de o diabo ter conseguido acertar uns 2 bons golpes, atravessando com o punho direito e subindo com o esquerdo, deixando-lhe cambaleando um pouco contra as cordas, não faz dele o ganhador da luta inteira. Se colocar sua confiança na palavra de Deus e não naquilo que você consegue fazer ou ver na carne, estará pronto para o próximo assalto. Mergulhe nas Escrituras e edifique seus músculos espirituais para voltar a enfrentar o inimigo no meio do ringue. Reúna suas forças e lhe dê com a palavra de Deus um soco forte e rápido debaixo do queixo, nocauteando não só ele, como também as circunstâncias impostas sobre sua vida. Para isso, você deverá manter a atitude de recusar-se a desistir e de nunca mais deixar o diabo derrotá-lo ou roubar-lhe algo. Lembre-se, em Cristo, se permanecer fiel à Bíblia, você tem a garantia da vitória em todas as ocasiões. É preciso resolver ganhar o combate da fé quando a situação ficar violenta ao seu redor. Quando tudo parecer escuro, sem solução e não houver vitória à vista, em quem você vai confiar? Nas circunstâncias? Nos seus temores ou na palavra do Altíssimo? É exatamente no momento em que o vento da adversidade estiver soprando, as ameaças do diabo uivando como uma tempestade na sua vida e seu barco afundando debaixo das ondas que o inundam, que você precisará tomar a resolução de combater o bom combate da fé. Para alcançar a vitória, será necessário tomar a resolução de permanecer firme na fé, custe o que custar. Vários cristãos têm acreditado nas mentiras do diabo. Ao chegarem perto de conseguirem a vitória, são iludidos por Satanás com falsas ameaças. O inimigo diz que nunca vencerão. Então ficam com medo e se retraem. Em vez de avançarem pela fé, começam a dizer: ora, acho que dessa vez devo desistir. Deus não vai atender-me. Assim desanimam de exercer a sua fé e nunca vão além desse ponto. Não dão o passo seguinte para conquistarem o território que Deus já lhes prometeu. Apesar de salvos, não estão avançando em direção às bênçãos que o Senhor tem para eles, porque prestaram atenção às mentiras do diabo e desistiram do combate da fé. Deus não aprova quem desiste. Lendo a Bíblia, você perceberá que as pessoas usadas pelo Altíssimo eram aquelas que se recusavam a desistir. Não eram necessariamente mais corajosas, sábias ou jeitosas do que nós. Eram apenas pessoas com tamanha tenacidade e determinação que não aceitariam uma recusa. Não se acomode com algo inferior ao melhor de Deus. Por outro lado, não perca a paciência consigo mesmo se fracassar em algum assalto, pois é justamente o que o diabo deseja, levá-lo a condenar a si mesmo. Perder um ou outro assalto não é ser derrotado na luta inteira. Tome sua própria decisão. Resolvo que seguirei o plano de Deus para a minha vida. Não me desviarei de seguir Jesus, custe o que custar. E se estiver no meio da luta, quando tocar o sino final, sendo fiel àquilo que o Senhor lhe mandou fazer, você receberá a coroa do vencedor. Há outra razão para não desistirmos do bom combate da fé. Hebreus 11, do 32 ao 34, diz: E que mais direi?
Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram as forças do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. O escritor de Hebreus está dizendo aqui que foram tantos os atos poderosos da justiça, realizados por fortes homens e mulheres de Deus que não abriram mão da sua fé, que não daria tempo para nos contar a respeito de todos. Eles mantiveram sua fé firme e forte diante das ameaças do fogo, dos leões e dos obstáculos que encontraram na vida. Se puderam agir assim, nós também poderemos, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus que era. O que Ele fez em favor daqueles que confiavam nele no passado, fará por nós hoje. Uma grande nuvem de testemunhas. Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nesse trecho bíblico, Paulo emprega a imagem das Olimpíadas gregas, os jogos esportivos gregos antigos, como ilustração para nos relacionarmos com o Evangelho. Na Grécia Antiga, os atletas que participavam das competições faziam o treinamento da seguinte maneira: amarravam pesos nos braços e pernas e placas como armadura no corpo. Assim faziam para acostumar o corpo à disciplina rigorosa e à adversidade. Era uma forma de obterem perseverança, preparo e resistência para os jogos. Quando chegava a hora dos jogos atléticos, das corridas e das competições, aqueles competidores deixavam de lado todos os pesos consideráveis. Sem eles, o corpo físico parecia flutuar, os movimentos não custavam esforços e a durabilidade na luta era muito aumentada. As galerias estariam cheias de espectadores que torciam pelos esportistas nas várias corridas, provas de força e de perseverança em que competiam. Paulo emprega essa linguagem figurada dos jogos gregos como retrato do cristão que está na corrida da vida. Está dizendo também que temos ao nosso redor uma grande nuvem de testemunhas, assim como os atletas gregos eram cercados por milhares de espectadores. Uma tradução desse versículo diz: portanto, visto que estamos no campo de esportes, com a tribuna de honra cheia de testemunhas, deixemos de lado os pesos que nos embaraçam. Posso imaginar a grande nuvem de testemunhas. Pedro, Paulo, Moisés, Abraão, os grandes patriarcas da antiguidade e a multidão inteira da nossa família celestial, olhando por cima da balaustrada do céu. E ainda nossos entes queridos que já foram para o lar celestial e que estão com o Senhor, torcendo pela nossa vitória. Quando ideias de derrota percorrem a sua mente, lembre-se desse texto de Hebreus e de várias testemunhas que estão torcendo pelo seu sucesso, e diga a si mesmo: está quase vencendo. A palavra diz que você é mais que vencedor. Seja encorajado a correr com perseverança a sua carreira. Às vezes, quando penso nisso, fico animado a tentar a vitória. Mas, nessa corrida, também é preciso lutar o bom combate da fé. Não perca a esperança nas promessas que Deus lhe tem dado na sua palavra. Estar forte na fé significa crer que o Senhor é poderoso para cumprir o que lhe prometeu. Romanos 4, do 20 ao 21. Posso sentir-me à vontade com essa linguagem figurada da grande nuvem de testemunhas torcendo nas arquibancadas, porque eu mesmo fazia corridas de meta. Aliás, nunca me esquecerei de certo incidente que ocorreu quando estudava no estado de Oregon. Aquela escola nunca tivera uma equipe de corridas, mas alguns de nós resolvemos praticar esse esporte de modo que convidamos o professor de história para ser nosso técnico e formamos um time. Parecia que todas as circunstâncias imagináveis estavam no nosso caminho.
Na primeira corrida, todos riam de nós, porque éramos 4 meninos saídos de uma escolinha desconhecida que nem tinha uniformes ou equipamentos. Usávamos blusas de lã emprestadas pelo time de basquete e tênis de diferentes tipos, e não havia um técnico para estar conosco na competição estadual. Nem sequer tínhamos um bastão para passar adiante na corrida de revezamento. Corríamos com um pedaço serrado de um cabo de vassoura, porque não havia dinheiro para comprar um daqueles bastões metálicos que os outros levavam nas competições. Sem outro jeito, eu mesmo procurei uma vassoura velha. Cortei um pedaço, limpei as pontas para ninguém machucar a mão e assim estava arrumado um bastão. Seria tão fácil desistir? Tínhamos todos os motivos para fazê-lo antes mesmo de começarmos. Naqueles tempos, corríamos em pistas de cinzas, porque as de piche ainda não existiam. Minha posição na corrida de revezamento era pista exterior e segundo a correr. O atleta que, como a maioria esperava, parecia que ganharia de mim, ficava na pista ao meu lado, um pouco mais para a parte interna. Havia 8 pistas de corrida e eu fiquei posicionado na pista exterior, bem na frente do público antes de dar a largada. O treinador, que tinha de dar o sinal da partida, olhou para mim e, diante de todos os demais, disse-me: "Filho, você vai correr com os moços grandes hoje. Cuidado para não sair da sua pista e entrar na de algum outro, porque esses rapazes passarão por cima de você." Foi tão humilhante, mas para mim também foi como provocar um cachorro. Ao ouvi-lo dizer isso, tomei uma resolução comigo mesmo. Vou ensinar-lhe uma lição. Como ele ousa falar como se eu já tivesse perdido a corrida antes de começar? Nunca me esquecerei desse incidente, porque, caso tivesse prestado atenção somente às circunstâncias e aquilo que as demais pessoas falavam a respeito, eu teria desistido. Não tinha uma desculpa somente para isso, mas também para fracassar. Se o nosso time tivesse perdido a corrida, eu poderia dizer a mim mesmo e a todas as outras pessoas: "Pois bem, tive de correr contra moços grandes e foi mais do que eu podia suportar. Afinal de contas, sou de uma escola rural pouquíssimo conhecida." Nunca poderia sonhar em ganhar correndo com esses grandalhões. Mas, pelo contrário, pensei comigo: você não vai desistir, vai ganhar. Resolvi no meu coração que daria o melhor de mim e não desistiria nem seria fujão. Eu disse aos rapazes do meu time: quando vocês me passarem o bastão, quero que o oponente ao meu lado tenha uns 5 metros de dianteira, porque lhe darei uma lição. Vou ultrapassá-lo. Essa foi a única corrida de que participei na qual meu pai estava presente. Usualmente ele não ia porque tinha de estar nas regiões distantes pregando durante a maior parte do seu tempo. Essa foi uma das razões pelas quais nunca me esqueci dessa corrida. Quando aquele treinador disse: "Atletas, na posição, preparar, corram", os competidores correram. Lembro-me de que quando recebi o bastão do meu colega, o corredor ao meu lado já estava na minha dianteira exatamente como eu queria. Corri com todas as minhas forças em máxima velocidade. A imagem da curva final antes da reta na frente das arquibancadas ficou fixada na minha memória até hoje. Enquanto saímos dela e eu me aproximava da reta, via meu pai nas arquibancadas, inclinando-se por cima do circuito, torcendo por mim. Chegando um pouco mais perto, escutava-o gritando: "Quem? Corra mais! Ele vai alcançá-lo! Corra!" Já estava correndo com todas as minhas forças, não achava que existia maneira de correr mais rápido ainda. Contudo, de algum jeito, puxei de dentro de mim mais força para correr por aquela reta com um ímpeto final de velocidade. Olhei para minha frente na pista, onde o próximo a correr estava à minha frente, e corria toda. Diante das arquibancadas, passei-lhe o bastão. Não tinha escutado o som das outras pessoas correndo ao meu lado, de modo que me voltei para procurar os demais competidores. Constatei então que eu estava quase 20 metros à frente dos outros corredores no circuito. Antes de ser dado o sinal da partida, as pessoas tinham rido de nós, mas no final da prova fomos nós que ficamos com a taça.
Esse incidente me ensinou muito a respeito de perseverar e de não desistir. Sem dúvida é pequeno se comparado a algum dos problemas que talvez você esteja enfrentando agora, mas evidencia o princípio de perseverar quando todas as possibilidades são contrárias. Para vencer não se pode desistir, e para o jovem adolescente que eu era, foi uma lição importante que aprendi cedo. Eu poderia ter desistido quando todos os obstáculos bloqueavam o meu caminho, ou largado tudo quando aquele treinador disse que não havia maneira de um menino do interior, tal como eu, tentar correr com rapazes grandes e vencer. Tive muitos motivos para desistir, mas me recusei a ser vencido pelas dificuldades que se avistavam diante de mim. Você precisará ter essa mesma atitude se também quer vencer o diabo em todas as lutas. A fé perseverante é a única coisa que lhe dará uma vida vitoriosa, porque o inimigo, por sua parte, sempre procurará convencê-lo de que você não pode vencer nem ter sucesso. Ele sempre tentará roubar-lhe aquilo que legalmente lhe pertence. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Resolvendo com firmeza que não vai desistir e não permitindo que Satanás o derrote, você se sairá vitorioso em todas as áreas do seu viver. Corra a carreira cristã para a glória de Deus. Enquanto corro a carreira cristã, o inimigo sempre está presente para me dizer que não há a mínima esperança de vitória. Mas, por outro lado, também há um grande número de testemunhas que, como diz a Bíblia, sempre me animam dizendo-me: você pode vencer. Corra a carreira para Deus. Não desanime agora, não desista, a vitória é sua. Nesta corrida, cito continuamente a palavra de Deus, e ela me sustenta. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4b. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. 2 Coríntios 2:14. Os cristãos que sabem correr essa carreira para Deus pela fé estão sufocando Satanás com a poeira levantada pelos seus calcanhares enquanto voam vitoriosamente pela sua pista. Mesmo que o diabo em alguma ocasião da corrida tenha ultrapassado você, não fique desanimado. É possível recuperar sua posição, basta voltar à pista e recomeçar. Corra com perseverança e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça de que o príncipe das trevas é um inimigo derrotado. Jesus venceu na cruz do Calvário. Então, anime-se, pois a Bíblia diz que há uma coroa no céu para quem é fiel. Se você estava pensando em desistir ou em abandonar a corrida, ou mesmo se reduziu sua velocidade a ponto de apenas estar andando, peça que Deus lhe perdoe. Volte para Ele solicitando-lhe forças renovadas. Fixe seu olhar no circuito que o Altíssimo lhe tem determinado e seja diligente para correr de modo que possa receber a recompensa. Se nasceu de novo, você já ganhou a corrida e não vai parar antes de Jesus Cristo voltar nas nuvens de glória. Então chegará o momento de atravessar a linha final. É somente nessa hora que poderá cessar de correr. Reconheço que você pode sentir-se fraco na fé e que seus pés e flancos podem estar doendo com o esforço dessa corrida. O diabo gostaria de deixar tudo extremamente conveniente para fazê-lo perder o fôlego e desistir da prova. Para isso, pode até sussurrar nos seus ouvidos: por que não ficar fora só por um pouco tempo? Mas, se você assim fizer, perderá até o último centímetro de terreno que levou meses ou até anos para conquistar. Pelo contrário, reunindo toda a sua fé, esforce-se para correr. Tome posse daquilo que lhe pertence, porque você está em Cristo, e nele é mais que vencedor. O convite de Deus a você. Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
É preciso chegar com confiança ao trono da graça e receber aquilo que o Senhor tem para você. Mas não se pode fazer isso com a atitude. Pois bem, Deus, estou aqui. Talvez tu possa me ajudar. Não, é necessário chegar diante dele com coragem, confiando que o Altíssimo é poderoso para ajudá-lo e que está bem disposto a isso. O Senhor pode suprir todas as suas necessidades, pois Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Receba pela fé o que Deus já lhe tem prometido. O inimigo sempre procurará impedi-lo de tomar consciência de que estas bênçãos lhe pertencem. E sem essa consciência você não poderá tomar posse de sua herança. Esse é um dos meios usados por Satanás para tentar afastá-lo de receber aquilo que lhe foi prometido em Cristo. O adversário fará isso oferecendo-lhe todas as desculpas para que você não receba as respostas às suas orações. Com astúcia satânica, ele lhe contará razões para que não chegue ao trono de Deus e o motivo pelo qual não merece o que ele lhe reservou. Apresentará muitos motivos para convencê-lo de que a promessa divina não deve ser cumprida na sua vida e de que é impossível que a palavra de Deus se cumpra em seu favor. Posso, porém, oferecer-lhe razões ilimitadas para que tudo quanto Deus lhe tem prometido se concretize, a começar com o próprio Senhor Jesus Cristo, que é ilimitado. Ele já conquistou sua herança integral e dela você deve apropriar-se pela fé. Venha, portanto, com grande confiança para o trono, buscando receber o que precisa da parte do Altíssimo. O ímpeto da fé. Nos tempos bíblicos, as mulheres não tinham tanta liberdade para circular em reuniões públicas quanto têm hoje. Você já notou que quando as multidões eram contadas no Novo Testamento, somente os homens faziam parte dos números? As mulheres e as crianças não eram mencionadas. E, segundo a lei judaica, elas nem deviam estar presentes nas reuniões públicas se estivessem impuras. Levítico 15, 25. Mesmo assim, lemos na Bíblia a respeito de uma mulher com fluxo de sangue que, ao chegar-se a Jesus, desafiou os costumes e a cultura do seu tempo porque tinha tamanha confiança no poder de Deus. Acreditava que um só toque do Mestre daria a ela cura. Marcos 5, do 25 ao 34. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste teu mal. A multidão estava apertando tanto Jesus que os discípulos ficaram atônitos com a sua pergunta: quem me tocou? No entanto, de todas aquelas pessoas, essa mulher conseguiu alcançar Jesus com o toque da fé. Muitos tocaram nele, mas ela foi a única que, segundo o registro bíblico, tocou com fé. Sabemos que estava com hemorragia, de modo que talvez estivesse sentindo-se fisicamente fraca. Isso, porém, não a impediu de realizar algo que ninguém mais conseguiria naquela ocasião: tocar em Jesus com fé e sair de lá curada. Um dos obstáculos que a mulher tinha de vencer era a obstrução da multidão que apertava Jesus de todos os lados.
Talvez fosse preciso abrir caminho com a ajuda dos cotovelos, forçar um acesso ao Mestre ou até mesmo avançar engatinhando até alcançar o Senhor. Sem dúvida, assim como você e eu, a mulher tinha obstáculos a vencer, mas não deixou de atingir o alvo só porque havia barreiras no caminho. Sabia o que queria da parte de Deus e estava resoluta a obtê-lo. Foi sua fé forte e perseverante que a levou ao sucesso. Pleiteie sua causa diante de Deus. Notemos que essa mulher não dependia de outra pessoa para pleitear a sua causa diante de Jesus. Não andou pedindo a outros que orassem em favor dela, nem solicitou a intervenção de terceiros para chegar até ao Mestre. Ela foi pessoalmente usando a própria fé para obter de Deus aquilo de que precisava. Existem cristãos que sempre serão crianças na fé, porque cada vez que acontece alguma coisa, pegam o telefone e pedem a um grupo de oração, a um pastor ou irmão que ore por eles. Mas lembre-se, não há quem possa pleitear a sua causa diante de Deus melhor do que você mesmo. Sem dúvida, outros podem contribuir em oração, mas na hora da necessidade é só você quem pode fazer isso de modo mais eficaz diante do Senhor, já que está no meio daquelas circunstâncias e sabe o que precisa da parte do Altíssimo. Aprenda a pleitear a sua própria causa diante do Pai. De outra forma, não será possível crescer em oração e sempre ficará dependente de que as pessoas busquem a face de Deus em seu favor. Outro pensamento interessante a respeito dessa mulher é que ela não tinha receio de se aproximar do Altíssimo e lhe pedir ajuda. Não sentia constrangimento em levar a Deus a sua necessidade. Não deixou as circunstâncias, inclusive sua enfermidade, intimidarem-na, porque não fixava os olhos nessas coisas. Tinha os fitos somente em Jesus. Alguns cristãos ficam tão atemorizados pelo diabo ou assoberbados pelas circunstâncias que não se chegam ao Senhor, mas, para obterem respostas às suas orações, precisam esquecer-se de tudo o mais e só focar em Jesus e naquilo que a sua palavra promete. Somente dessa forma poderão conseguir de Deus o que precisam. O segredo é esse: manter os olhos no Altíssimo. Outro elemento chave no sucesso dessa mulher foi o fato de ter comparecido diante de Jesus pronta para receber a cura. Por isso, quando tocou no Mestre, poder saiu da parte dele, e ela foi curada. Então Jesus disse-lhe algo interessante: Filha, a tua fé te salvou. Marcos 5,34. Ele não afirmou que a sua fé a salvara, mas enfatizou que a dela fora responsável pela cura. Poderia ter dito isso a qualquer pessoa da multidão que também tivesse esse mesmo tipo de fé inabalável, mas as Escrituras não registram que houve outra. Segundo o relato bíblico, aquela mulher foi a única pessoa que obteve de Deus o que precisava naquela ocasião. Ela não desanimou. Quem desiste nunca vence, e quem vence nunca desiste. Ter sucesso no Senhor significa desconhecer o sentido da palavra desistir. Por outro lado, aquele que fracassa não sabe o que quer dizer perseverar. Aquela mulher com hemorragia foi a única que perseverou e conseguiu o que queria. Você pode fazer o mesmo.